Fala galera, Escobar na área. Hoje é segunda-feira, pessoal, 5 da tarde aqui em Manaus, tá? Hoje a gente vai falar tudo sobre o método que eu utilizo todos os dias e a gente já começou o nosso desafio trader, tá? Todos os dias eu vou mostrar para vocês pelo menos uma operaçãozinha e a gente não vai enrolar muito hoje, tá? Porque vou focar principalmente na estratégia, tá? Então, vamos entender, tá? Para a gente não enrolar muito aqui, já é 5 da tarde. Não pretendo deixar essa aula muito maior do que meia hora, que eu entendo que vocês também têm outras obrigações. Então, vamos entender o seguinte: se você não é trader, tá? Se você não é trader ainda, você não conhece nada de mercado financeiro, vamos para um checklist, tá? Um checklist que você tem que fazer antes de tentar fazer qualquer operação. Primeiro, você tem que criar uma conta em alguma corretora nacional. Ela pode ser Toro, BTG, Genial, XP, tá? São essas corretoras que costumam dar o Profit Pro de graça, tá? Até o momento desse vídeo, elas permitem que você tenha essa plataforma de forma gratuita. Se você não tiver nenhuma corretora dessas, você vai ter que pagar pela licença do aplicativo, tá bom? Outra coisa, depois que vocês criarem a conta nessa corretora, vocês vão precisar ativar uma coisa chamada RLP, tá certo? Então, primeiro cria conta na corretora, ativa o RLP. Para ativar o RLP, o perfil de investidor de vocês tem que estar no nível mais alto. Alguns é sofisticado, outros é arrojado, mas o importante é que você tenha o seu perfil de investidor bem definido como um investidor agressivo, tá? Depois disso, vocês vão ter que fazer um depósito financeiro aí de pelo menos R$ 200, tá? Se você tiver R$ 200, eles não vão consumir esse capital, é apenas para você ativar a plataforma. Você ativando, você pode tirar o dinheiro de lá, tá? Para garantir a gratuidade nessas plataformas, você tem que fazer pelo menos uma operação em conta real dentro do mês vigente. No caso, a gente está no mês de junho, até o dia 30, vocês têm que fazer uma operação em conta real para garantir a gratuidade dessas plataformas, tá bom? Então, dito isso, se você não conhece nada de mercado, faça isso no dia de hoje, tá? Até amanhã você consegue fazer com tranquilidade, tá? Vão ser duas aulas, tá? Uma aula introdutória um pouco mais sobre mercado financeiro mesmo, de técnicas e estudos de mercado, e a outra para você aprender a fazer isso a partir de R$ 25, que a gente vai falar um pouquinho de margem, vai falar um pouquinho de alavancagem, e eu espero que isso te ajude na hora de tomar uma decisão de compra ou venda, tá? A maioria de vocês com certeza deve estar aqui por conta da renda extra, né? A gente acredita aí que o mercado ele pode nos dar a oportunidade de ter um, um dinheiro, né? Acredito que é isso que a gente está procurando aqui. Então vamos dar uma olhada. O que eu vou apresentar para vocês aqui é um replay de mercado. O que é um replay de mercado? O replay de mercado nada mais é do que a repetição de um dia anterior do mercado. Tá? Então eu já sei o que vai acontecer aqui. Tá? Então a gente vai ter essa aula em cima de um replay de mercado de uma situação que é perfeita. Tá? Então vamos entender, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos entender o que o mercado faz todos os dias. Tá? O que eu preciso para conseguir operar no mercado? No day trade, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar entender primeiro o que é day trade. Tenho dois vídeos anteriores mostrando que day trade é uma operação que dura menos que um dia. Então vocês vão ter que identificar oportunidades para vocês entrarem e capturar aquele movimento. Estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Não sou eu que estou inventando esses dados. A maioria dos traders perde dinheiro no longo prazo, tá? Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque essas pessoas acabam se alavancando demais e acabam tentando pegar movimentos muito longos. Dados da B3, mais de 50% dos traders costuma fazer mais de R$ 100 por dia, em torno de 95 a R$ 100 por dia. Tá? Eles têm uma média de acerto boa. O problema é que no longo prazo essas pessoas mais perdem do que ganham. Né? Então aqui a gente já tem um número estatístico para a gente trabalhar, de 80 a R$ 100. Tá? É um número bastante
interessante para um contrato, né? Isso são dados da B3, isso mostra para a gente que é possível sim fazer um resultado bem parecido com esse, bem tranquilo, tá certo? Então, o nosso desafio era justamente de 100 a 200 reais. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar capturar apenas um pedaço. A gente não vai tentar pegar grandes tendências, tá? A gente vai tentar pegar apenas um pedaço. E para isso a gente precisa entender o que é uma tendência, tá? O mercado, ele vai te contar uma história, tá? Todos os dias o mercado ele vai te contar uma história, ele vai te preparar para aquilo que ele pretende fazer. Então, você tem que ter em mente que se você é uma pessoa impaciente, você precisa primeiro entender o que esse cara está querendo falar para você, se ele está querendo ir para cima, se ele está querendo ir para baixo, e identificar o melhor momento de entrar junto com ele. Por quê? Vamos entender o seguinte: o movimento dos preços, quem faz são grandes players de investimento, tá? São empresas como Bradesco, JP Morgan, UBS. Essas grandes instituições, elas, se querem levar o preço para algum lugar, elas vão primeiro montar a tendência, elas vão criar a tendência. Quantas pessoas ficam dizendo assim, eu vou seguir a tendência? Cara, primeiro você tem que esperar ela se dizer para onde ela está indo. Muitas pessoas fazem o quê? Procuram um pivô para poder identificar a entrada. Eu não gosto de operar pivô. Não gosto de operar pivô porque os pivôs, na maioria das vezes, são rompimentos e esses rompimentos, na sua maioria, falham, tá? Então, é a primeira coisa que você tem que entender, tá? O mercado ele acaba sendo contraintuitivo nesse sentido. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, que eu vou desenhar para vocês, tá? O Charles Down, que foi o cara que, vamos dizer assim, ele criou esse negócio, ele disse que o mercado se movimenta em tendências. E a tendência ela vai fazer uma perna de tendência, uma perna de correção e uma perna de continuidade. Esse movimento aqui, ó, de rompimento dessa estrutura, a gente chama de pivô, tá? Eu não gosto de interagir com ele aqui, tá? Normalmente o preço faz isso aqui, ó. Rompe, volta, te tira e depois anda. E aí ele acaba fazendo o movimento perfeito depois, né? 1, 2, 3, né? Então, o mercado ele vai se movimentar desta forma aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se eu quero operar no mercado, eu vou pensar em comprar aqui ou vender aqui, né? E vender aqui em cima quando alcançar o alvo, tá? O Charles Dow falou para gente que o mercado ele se movimenta desse jeito. Não obstante, a maioria das tendências, as tendências mais fortes do mercado são tendências de alta, tá? Se a gente for pegar o gráfico aqui, por exemplo, do índice futuro, e botar aqui no gráfico diário, a gente vai perceber que os movimentos de alta são muito mais contínuos do que os movimentos, ó, são os movimentos de alta, como é que são? Olha as pernadas de alta. Até quando o mercado está caindo, as pernadas de alta costumam ter mais importância. Tá? Eu estou mostrando aqui as pernadas de alta, agora vamos dar uma olhada nas pernadas de baixa, como é que são. Dá uma olhada, essa aqui andou. E essa aqui andou a contragosto, tá? Porque ela vem assim, ó, devagarzinho, ela vem matando na unha. Tá? O mercado vem matando na unha quando é tendência de baixa, tá? Então, a maioria das operações que vocês vão perceber, das que eu gosto de fazer, vão ser operações compradoras, tá? Que eu vou seguir a tendência principal do mercado. O mercado ele vai tentar se movimentar para cima, tá? Como a gente não vai operar grandes tendências, a gente tem que ver o que acontece no dia. Aqui a gente consegue observar uma tendência de baixa bem característica, tá? Por que tendência de baixa? Está fazendo topos e fundos descendentes, ó. Topos mais baixos que os anteriores e fundos mais baixos que os anteriores. E assim vai seguindo a tendência de baixa. Quando a tendência é de alta, a gente vê que não tem brincadeira, né? O mercado ele vai de uma vez. Quando a tendência ela é de baixa,
O mercado vai freando devagarzinho, é natural que isso aconteça. Tá? Então, o Charles Dow falou para a gente que o mercado ele vai se movimentar desta forma, para cima. E eu vou botar em vermelho aqui para a gente fazer o da baixa e dessa forma para baixo. Então ele vai se assemelhar a um raio, tá? Isso aqui é um pivô, estrutura de alta, como vocês queiram chamar. O que a gente vai entender? Dentro, a gente vai observar que essas tendências elas vão dar continuidade enquanto as estruturas elas forem se repetindo. Na volta, quando isso aqui acontecer, ele vai estar mudando a característica. E aí, por exemplo, a tendência que era de alta, ela vai se tornar de baixa até o momento que ela decidir voltar para a tendência principal. Tá? Então, o mercado ele vai te contar essa história. Tá? Ele vai começar a dizer qual é a tendência principal. Deixa eu só ajeitar minha luz aqui. Ele vai te mostrar qual é a tendência principal e durante a correção ele vai te mostrar que os movimentos eles costumam ser menores. Né? O movimento de retorno dentro de uma tendência de baixa costuma ser um movimento mais lento. Então a gente vai pegar uma ferramenta chamada Fibonacci e a gente vai marcar os 50%. É como se a gente fizesse uma linha d'água mesmo, uma linha horizontal assim. Daqui para baixo eu penso em comprar. Qualquer sinal comprador eu vou entrar de cabeça. Aqui em cima é muito caro para eu entrar, então a gente vai chamar essa região de região premium, para a galera que gosta de SMC. E daqui para baixo vou pensar em comprar a favor da tendência. Se a tendência for de baixa, é o contrário, tá? Se a tendência for de baixa, eu vou marcar, deixa eu apagar tudo aqui. Se a tendência for de baixa, eu vou marcar a linha dos 50% aqui. E qualquer sinal de venda que ele nos der aqui nessa região, que é uma região premium, eu vou vender. Qualquer sinal de compra que o mercado der por aqui, eu vou pensar em ignorar porque a tendência principal ainda é de baixa, tá? Então a gente vai ter essas duas características. Só com essa informação você já consegue operar praticamente qualquer mercado. Bitcoin, EURUSD, índice futuro, dólar futuro, ações. Com essa informação você já consegue decidir o que você quer fazer. Não precisa olhar um monte de indicador. Com essa informação você já vai ter matado 80, 90% do que é o mercado. É claro que você vai precisar validar a sua estratégia. Tá? Muitas vezes a pessoa tem uma estratégia de compra, mas o sinal é um sinal fraco. Está operando um gráfico muito curto, por exemplo. É possível que isso aconteça. Tá? Então o que a gente vai preferir fazer? A gente vai identificar o que essa estrutura está fazendo. Nesse caso aqui, eu já sei o que vai acontecer. Tá? Eu já sei o que vai acontecer. Mas eu vou marcar para vocês e mostrar como a gente pode identificar isso aqui. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, o índice futuro no gráfico diário. Eu já estou enxergando essa média aqui. Tá? Isso aqui é uma média de 8 períodos exponencial. É uma média que o Stormer gosta muito de usar e que eu adotei para mim como uma média que tem uma força bem relevante no day trade, no swing trade. Onde eu enxergo essa média, eu entendo que ele é um ponto de suporte e resistência bem forte, tá? Então aqui a gente está fazendo a estrutura de baixa, né? Topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, opa, topo mais alto. Então essa estrutura aqui mudou de comportamento. Ela vinha fazendo movimento de baixa, rompeu aqui e agora ela vai estar fazendo movimento de alta. Tá? E voltando para cá. Aqui já tocou nos 50%, por coincidência em cima da média. Tá? Está fazendo estrutura de alta. Se a gente for olhar grossamente, bem grossamente, o mercado está indo para cima. Tá? Então vamos baixar o tempo gráfico para ver o que está acontecendo. Vou baixar para 60 minutos. Aqui eu já consigo enxergar um retorno do mercado. Beleza. Deixa o mercado fazer o que ele quiser. Aqui eu sei que existe a possibilidade de ele tentar corrigir até os 50%. E a média dos 60 minutos já está apontando para baixo. Eu posso
entender que o mercado vem corrigir bastante antes de começar a subir. Vamos botar aqui no gráfico de 15 minutos e continuar acompanhando esse mercado, tá? Então eu consigo enxergar ele aqui, consigo perceber as tendências de alta acontecendo aqui, uma linha de tendência muito forte nessa região. Já sei que aqui vai ter uma dificuldade desse mercado ultrapassar esse ponto, mas que é bem provável que ele venha até aqui e liquidar pelo menos esse fundo. Então eu vou puxar mais um Fibonacci aqui, tá? Puxar mais um. Então, tem algumas coisas que estão me dizendo que o mercado ele vem nessa região aqui de baixo mesmo. Então, deixa ele vir. Vou baixar o tempo gráfico por 5 minutos para a gente observar o que está acontecendo. Lá vem o mercado, vem para baixo mesmo, ele está apontando para lá. Eu posso vendê-lo? Aí aqui está. Eu não gosto de operar contra a tendência, tá? Porém, o mercado ele diz que tem para corrigir até aqui. Se a gente for olhar esses 50%, essas regiões de Fibonacci, a gente sabe que vai poder esperar alguma coisa do mercado quando essa média dele virar para cima. Vamos baixar um pouquinho mais o tempo gráfico para a gente dar uma olhada. Estou aqui no gráfico de 1 minuto e estou observando que daqui a pouco vai acontecer um rompimento. Rompimento de quê? Deste fundo aqui, ó, bem próximo da linha de tendência. Então, vou deixar o mercado chegar até mim. Tá? Como é que funciona a minha estratégia de fato? Eu não preciso de grandes movimentos. Eu só preciso achar um ponto interessante onde o mercado ele vai brigar. Tá? E aí vem a primeira premissa do mercado. Pode anotar aí. Ponto importante não passa de primeira. Tá? Quais são esses pontos importantes? Máximas e mínimas do dia anterior, fechamento do dia anterior, VWAP do dia anterior, ajuste do dia anterior, são pontos importantíssimos que a gente tem que olhar no gráfico antes de tomar uma decisão de compra ou venda, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu não fiz esses estudos, vou esperar somente a virada da média, tá? Mas se você levar isso em consideração, você vai perceber que o mercado ele vai te dar boas oportunidades aí para interagir com o preço, tá? Então lá vem o gráfico aqui, beleza? Tá chegando nessa região de 50%. A gente tem uns 50% aqui também, ó. Ele tá chegando. Vamos ver o que vai acontecer nesse rompimento. Eu posso inclusive deixar uma ordem de compra aqui se eu quiser, tá? E aí eu vou utilizar a estratégia manejo de posição aqui no 850, 700, dentro dessa região. Parecem ser muitas entradas, porém, como eu comentei, a estratégia é uma estratégia bem simples. Embora eu já tenha visto o que vai acontecer, eu não marquei as regiões. Eu estou apenas observando esses pontos. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu acelerar o processo aqui, para a gente ver se a gente consegue... Tá, está acelerado 10 vezes, vamos ver se a gente consegue capturar esse movimento. Ó, o mercado chegando próximo da região de rompimento, está brigando. Essa briga é o ponto importante, que é essa mínima que ele fez ali, tá? Tem impressão que ele vai direto. Tá? Pode ser que não seja melhor nos exemplos, vamos ver. Ó, vocês percebem que ele deu uma dançada nessa região? Ele rompeu e voltou. Essa característica de romper e voltar é, na minha opinião, a melhor coisa que pode acontecer com vocês. Deixa eu baixar aqui o volume. Deixa eu tirar o som do Profit aqui. Não dá para ver. Beleza. O que aconteceu? Vou dar um pause aqui. A gente fez uma marcação. Tá? Vou cancelar as ordens aqui para a gente ver só o que está acontecendo aqui. Dentro desse rompimento, eu não sei se o mercado ele vai virar de uma vez. Tá? Eu não sei se o mercado ele vai virar de uma vez. Porém, eu sei que é um ponto importante, porque é um fundo que ele marcou dentro de um movimento de retração. Então, imagina você observando o gráfico vindo para baixo, com as médias apontadas para baixo, dizendo, vou cair. Porém, no tempo maior, nos 60 minutos, você está observando exatamente o contrário.
o mercado se deslocando para cima. Então, o tempo maior costuma mandar no tempo menor. E dentro das retrações é justamente aqueles pontos onde a gente espera que o mercado venha fazer o famoso pullback. Tá? Se o mercado está voltando para aquela região abaixo dos 50%, você vai estar esperando o movimento contrário que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo movimento de compra nos 60 minutos bem longo e no tempo menor ele está dando uma venda, é bem capaz daquele ponto ali ser exatamente o ponto onde você quer interagir para capturar esse movimento. Tá certo? Eu só uso isso. Eu só uso isso, só isso. Se vocês conseguirem entender esse conceito, vocês vão conseguir capturar muitos movimentos. Por que eu digo capturar movimento? Porque a gente não quer tudo. Lembra, toda vez que você tentar capturar grandes movimentos, você vai acabar se dando mal. Então aqui a gente está vendo o mercado corrigindo, está dando R$ 50 e R$ 100 vai dar onde? Aqui, ó, R$ 100. Será que ele volta lá? Eu não sei. Né? Eu não sei. Vou botar no gráfico do 1 minuto. Aqui ele já virou a média. Se aqui ele já virou a média, já rompeu um topo, olha só, aqui ele já está dizendo que vai para lá. Vou botar no gráfico de 2 minutos. Ó. No gráfico de 2 minutos, o que ele fez? Ele já está dando sinal de compra. Aqui é retração. Vou considerar que está pacificado esse negócio de retração. Vou excluir, vou baixar um pouco a velocidade que está muito rápido, tá? Beleza, eu vou tirar essa ordem daqui, porque eu quero mostrar o manejo funcionando. Ó, percebam bem, o gráfico fez o rompimento desta região aqui, ó, eu até marquei, dentro de uma região de retração. Então, a gente sabe que o mercado ele vai tentar fazer um pullback, ou seja, vai tentar fazer aquela correção. A gente já teve média fechando acima, candle fechando acima da média, ou seja, aqui já está me dando todas as características de que o preço pode voltar a continuar a fazer o movimento principal dele. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou pegar esse Fibonaccizinho e eu vou esperar o preço corrigir. Quando ele corrigir, eu vou entrar de novo. Tá? Como eu falei, aqui eu já sei o que vai acontecer, meio que não tem graça, né? Mas vamos dizer assim, se fosse uma operação real, eu largaria sem medo de ser feliz com R$ 100, 80, R$ 100. E isso ia me dar o quê? Um conforto de daqui a 5, 6, 7 pregões eu já ter 500, 700, R$ 800. Quais as chances disso dar certo, galera? Esse tipo de estratégia que eu utilizo, ele costuma ter uma taxa de acerto absurda, tá? Em outros grupos de trade que eu fazia parte, as pessoas não gostavam de ouvir minha opinião, porque estavam possivelmente vendidos aqui, porque a média estava apontando para baixo, eu vou comprar. E as pessoas não se sentiam confortáveis em ficar vendidas, porque na maior parte do tempo eu acertava que o mercado ia fazer aquela correção, né, antes de entregar o movimento principal. Então entendam dessa forma, o mercado ele vai ser contraintuitivo e ele vai transformar vocês em liquidez se vocês não souberem fazer esse tipo de estudo, tá certo? Ó, aqui a gente está vendo o mercado continuando andando para cima, vou trazer para cá, estou esperando uma correção, por quê? Quando o mercado corrigir, eu vou ter a oportunidade de entrar novamente, tá? Quantas operações dessa você deve fazer por dia, né? Eu gosto de fazer até 2, dá para fazer, tá? Com tranquilidade. Porém, eu gosto de fazer uma operação certeira para apenas uma operação certeira para não precisar ficar interagindo com o preço o tempo todo. Por quê? Se você ficar interagindo com o preço o tempo todo, uma hora vai dar errado. Tá? E nesse de uma hora vai dar errado, você vai acabar perdendo muito dinheiro. E é uma coisa que a gente não quer aqui. A maioria das salas de trade que vocês vão encontrar, elas vão simplesmente dizer assim, não, é para cá. E aí você vai ficar refém daquele, daquele estudo e tudo mais. Só que você pode fazer seus próprios estudos assim de forma simples, tá? Pode ser que você tenha um outro setup de acompanhamento. Você utilize um MACD, você utilize um estocástico. Basta você aliar essas informações com o que está aqui. Tá? Normalmente,
o estocástico, ou o RSI, ou indicadores de osciladores que vocês utilizarem, dentro dessa região eles vão dar sinais de exaustão da queda, ou continuidade, ou algo do tipo, tá? Para continuar o movimento. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Se eu quisesse R$100, na minha opinião, estava bom demais. Eu já não ia tentar fazer mais nada, ia encerrar a operação por aí. Tá certo? E como prometido, pessoal, eu vou apresentar esse tipo de operação. Pode parecer uma operação simples, mas eu entendo que algumas pessoas precisam de acompanhamento, até porque manter resultados consistentes não dependem apenas da técnica, e sim de como você se comporta na frente do preço. Então, eu estou abrindo as vagas para a mentoria presencial que vai iniciar dia 30 de junho, tá? Quanto é que vai custar essa mentoria presencial? Eu imagino que vocês devem estar se perguntando, né? Essa mentoria presencial ela vai ser uma mentoria de 30 dias. A gente vai pegar o mês de julho, né? Julho todinho, tá? Os 30 dias de julho aí. 31 dias de julho. A gente vai operar de segunda a sexta, todos os dias de 9 às 11 horas da manhã, tá? Como é um espaço limitado, são apenas 5 vagas disponíveis, tá? E como eu estou abrindo hoje, tá, eu vou dar um super desconto. Para quem não sabe, tá, as mentorias anteriores a gente cobrava até R$4.100 nela, tá? Como é uma mentoria personalizada, onde vai estar apenas eu com você. E outro detalhe importante também. Essa mentoria presencial, ela é uma das 3 últimas, tá? Eu só vou fazer mais 3 mentorias presenciais. Depois eu vou focar no online, tá? Vou focar no online porque a gente acaba impactando mais pessoas, a gente acaba encontrando mais traders, tá? Então aqui eu vou focar por enquanto as 3 últimas mentorias. Vou dar para vocês aí um bom desconto, tá? O valor da mentoria na semana do dia 30 vai ser R$2.200, tá? R$2.200. Porém, para quem garantir a sua vaga até a semana que vem, eu vou fazer a R$1.495, tá certo? R$1.495 parcelado em até 3 vezes. Isso aí dá menos de R$500 por mês, tá? Então, menos de R$500 por mês para você passar no cartão e poder operar aqui comigo, tá certo? Amanhã eu vou mostrar para você uma forma de fazer esses 400, esses R$500 por semana, tá? Eu não falei aqui quanto você vai precisar para utilizar essa técnica. Vocês podem perceber que eu estou comprado abaixo da mínima, tá? Poucas pessoas conseguem fazer isso, tá? A maioria da galera vai tentar comprar esse rompimento aqui, ó, tá? Você tem seu mentor e tal, eles vão tentar comprar isso aqui, ó, tá? O papaizinho aqui, ó, pai do Sonic tá comprado aqui no fundo, tá? Olha aqui, a mesma coisa, ó. Rompendo, olha só, rompimento, exatamente a mesma coisa, rompimento aqui, ó. Pode ver que o preço desce e volta, então podia utilizar essa estratégia do manejo para conseguir capturar esses movimentos, tá? Vamos ver se a gente consegue. Aqui eu vou comprar, ó. 1, 2. O que acontece? Dentro dessa região a gente acerta muito. A gente tem uma chance absurda de acertar. Então, dentro dessa região, vocês vão perceber que o preço ele não vai dar oportunidade. Vamos comprar mais um aqui, ó. Vai dar certo? Deixa eu dar errado aqui, ó. Dentro dessa região, a chance é de você conseguir fazer trades melhores, tá? Vamos ver se a gente consegue aí. Beleza. Então, aqui é óbvio que eu já sei o que vai acontecer, tá? Eu já sei o que vai acontecer. Porém, o estudo é o mesmo, tá? O estudo é exatamente o mesmo. Se você utilizar esse tipo de estudo, vocês vão conseguir fazer. Então, com 120 conto aqui, eu posso, por exemplo, botar nenhuma estratégia e trazer o meu médio aqui para perto. Com 3 contratos, eu posso sair aqui em cima, 240 conto. Por quê? A estrutura que ele está fazendo é uma estrutura de alta. Então, esse tipo de movimento vai me dar muito mais segurança na hora de procurar as minhas metas, tá? Então, se você quer fazer a mentoria presencial, entender como é que funciona esse estudo, pode ver que é simples, não é difícil. Eu vou estar aqui do teu lado, operando com você, mostrando o que é possível fazer com essas operações, tá certo? Amanhã eu vou mostrar uma forma de você fazer R$400 por semana com essa estratégia, com apenas R$25,
tá? Exatamente isso que você ouviu. Com apenas R$ 25 você vai aprender a fazer 400, tá? E eu vou fazer isso com vocês, tá? Vocês vão poder botar os R$ 25, cara. Não precisa colocar seus 5, 7, 10 mil reais no jogo, tá? Bota 25 para treinar, dos 25 você vai fazer os 400. É uma técnica que eu já mostrei, alunos meus conseguem fazer isso. Eu não estou aqui há pouco tempo, tá? Eu estou fazendo isso aí com vários alunos, tá? Mais de 300 alunos nesses últimos 3 anos, quase 4 anos aí que a gente está nessa brincadeira de ensinar o mercado financeiro. Todos os alunos que fizeram mentoria presencial comigo, eles têm algum tipo de resultado e eles sabem operar muito bem, tá? Então, se você está querendo aprender isso de forma definitiva, eu sugiro que você venha fazer a mentoria presencial. Quais são os horários, tá? de operação vão ser de 9 às 11 horas da manhã. Vão ser 2 horas de aula, tá? Eu costumo fazer esse tipo de operação na primeira hora. Eu costumo bater meta e não olhar mais para o gráfico. Eu não sou aquele pessoal viciado que fica o dia todinho e fica lá e de manhã faz operação, de tarde entrega e fica... Enfim, não faço isso, tá? Minhas operações são de manhã, são bem mais tranquilas. Você consegue fazer aí, inclusive no seu trabalho. Depois que você aprender, você pega aquele seu horário lá de 9 horas, 8 horas, você dá uma olhada no gráfico, deixa eu ver os pontos que o Jimmy marcou. Todo dia eu vou fazer uma região, marcar os pontos onde você só vai ter que organizar suas ordens lá e esperar pegar. E aí você vai estar operando, trabalhando, aí quando você vê o seu telefone vai tocar e vai aparecer, fiz uma operação, consegui bater a meta, já sabe que sexta-feira já tem 400 conto para você comprar aquela sua carninha e fazer o seu churrasco, tá certo? Então, pessoal, fica ligado, tá? Que amanhã eu vou mostrar essa forma para você fazer até R$ 400 com apenas 25. Pode ver que eu só uso uma média e o Fibonacci, eu só uso isso, tá? Virou para cima, a gente compra, virou para baixo, a gente vende sempre a favor da tendência principal, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Eu sei que a aula ficou um pouquinho mais longa, aproximadamente meia hora. Tentei fazer o máximo para dar uma enxugada, tá, desse mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida, olha só que interessante. Dando sinal comprador, com a média virando para cima. Se voltar para cá, dá para comprar. Dentro da região de Fibonacci, olha só. Esse cara aqui não costuma errar, não. Esse cara aqui não costuma errar. Dentro da região de Fibonacci. Então você pode pegar aqui, por exemplo, 3 contratinhos e ficar aí nessa brincadeira. Até, ó. Ele tem medo de cagar no come, meu amigo. Tá. E conseguir fazer esses resultados. Dá para fazer o tempo todo? Eu aconselho que não. Mas a favor da tendência, você até consegue bons resultados, tá? Então, pessoal, a gente se vê aí amanhã. Amanhã eu vou fazer outra live, não, outra aula dessa, tá? Essa aula vai ficar gravada. O foco aqui ainda é a mentoria presencial, mas eu vou dar a oportunidade de vocês acompanharem essas operações online antes disso, tá? Então fica ligado comigo e não vão perder essas oportunidades, tá? A maioria dos problemas que a gente tem na nossa vida são justamente por adiar aquilo que nós queremos fazer, né? Quantas vezes vocês pensaram, poxa, se eu tivesse feito, teria sido diferente. Então agora você tem a oportunidade de fazer, tá? Bem baratinho, parcelado em até 3 vezes sem juros, tá? 1.495 para quem se inscrever até a próxima semana, tá? Não perca a oportunidade, por quê? Eu já passei muitas chances de poder fazer aquilo que eu deveria fazer, né? Que era fazer o meu trabalho de forma direta. Sempre acabei confiando em outras pessoas para fazer aquilo que eu deveria ter feito. E isso me mostrou o seguinte: enquanto a gente não faz o que a gente tem que fazer, as coisas vão dar errado. A gente tem que fazer aquilo exatamente na hora que a gente tem que fazer. Não ficar procrastinando, não ficar rolando a tela do telefone ou fazendo outras coisas. A gente tem que se focar no nosso trabalho. E é assim que eu gosto de fazer, tá certo, galera? Não vou ocupar muito mais o tempo de vocês. Façam as suas inscrições, tá? A gente vai continuar esse mês todinho fazendo operações todos os dias, tentando alcançar esses R$ 200. E a gente vai conseguir, galera. Vamos fechar esse mês bem positivo, que você vai conseguir pagar essa mentoria, tá? Vai ser uma das 3 últimas, tá? Essa vai ser uma das 3 últimas. A gente vai ter mais 2, agosto e setembro, tá? Eu pretendo fazer um evento trade aí. Vocês que estão no grupo,
podem mandar sugestões de pessoas que vocês querem que participe desse evento trade. Vamos entrar em contato para ver se a gente consegue. Tem uns amigos da XP que têm interesse em trazer alguns traders para cá. Então manda mensagem aí para mim para a gente conseguir fazer esse evento, galera. Pessoal, vou ficando por aqui. Boa segunda-feira a todos. Semana começando muito bem e a gente se vê aí amanhã.